As minhas mãos tremiam ao girar a combinação que eu conhecia de cor há 40 anos. Abri o cofre. O clique suave, que sempre me trouxera uma sensação de segurança, ecoou como um disparo no silêncio do escritório. E lá dentro, nada. Absolutamente nada. Estava vazio. A minha nora surgiu com aquela voz adocicada que já não me enganava mais. Nós doamos tudo, Clarice. Uma senhora da sua idade já não precisa destas coisas. Sem perder a compostura, olhei-a diretamente nos olhos e respondi: É verdade. Eu já não preciso. Mas tu vais precisar de um advogado. O susto que se estampou no rosto dela não teve preço. Mas permitam-me que comece do início, pois ah, esta história, precisa de ser contada como deve ser. Se alguma vez sentiram a dor da perda, se já se viram diminuídos por pessoas que se aproveitam da fragilidade alheia, peço que fiquem comigo até ao fim. Garanto que valerá a pena. O meu nome é Clarice. Tenho 68 anos e até 6 meses atrás tinha também um marido maravilhoso. Ernesto. 42 anos de casamento. 42 anos de risadas partilhadas na cozinha, de discussões tolas por causa do futebol, de mãos dadas no sofá a ver a novela. 42 anos que se desvaneceram numa manhã de terça-feira, quando o coração dele simplesmente parou. Sem aviso, sem tempo para despedidas, sem aquele último amo-te que acreditamos sempre ter tempo para dizer. A casa onde vivemos uma vida inteira, aqui em São Paulo, transformou-se depois da sua partida. Deixou de ser um lar para se tornar um museu de memórias. Cada canto guardava um pedaço dele. A poltrona onde ele lia o jornal todos os domingos, a sua chávena de café que eu não conseguia guardar, o perfume que ainda pairava na casa de banho e que eu abria só para sentir o seu cheiro e fingir, por um segundo, que ele ainda estava ali. O silêncio tornou-se o som mais alto da casa. Eu tinha 4 filhos: a Laura, o Carlos, a Patrícia e o Roberto, o mais novo. Todos adultos, cada um com a sua vida. A Laura vivia em Campinas com o marido e as 2 filhas. O Carlos mudara-se para o Rio de Janeiro há 5 anos, por causa do trabalho. A Patrícia estava sempre a viajar, era gerente numa multinacional. E o Roberto? O Roberto sempre foi o mais sensível, o que mais ligava, o que mais me visitava. Depois da morte do pai, ele aparecia quase todos os dias. Trazia pão fresco, sentava-se comigo na cozinha, segurava a minha mão quando as lágrimas vinham. Não fique sozinha, mãe, dizia ele. Nós estamos aqui. Mas a verdade é que eu estava sozinha, terrivelmente sozinha. Os outros vinham aos fins de semana, quando podiam. Ligavam, mandavam mensagens. Mas a solidão de uma viúva é diferente. É um tipo de vazio que nem mesmo os filhos conseguem preencher por completo. Cerca de 3 meses depois do funeral, o Roberto apareceu com ela. Mãe, esta é a Valéria. Ela era bonita, muito bonita. Cabelos longos e escuros, um sorriso perfeito e uns olhos que pareciam sinceros. Devia ter uns 30 e poucos anos, mais ou menos a idade do Roberto. Muito prazer, Dona Clarice, disse ela, envolvendo-me num abraço apertado, daqueles que querem demonstrar um afeto imediato. O Roberto fala tanto da senhora. Eu gostei dela. Pelo menos na altura, achei que tinha gostado. Era atenciosa, educada, perguntava se eu precisava de alguma coisa. E o Roberto parecia tão feliz. Conhecia no trabalho, mãe. Ela é incrível. Nos meses seguintes, a Valéria tornou-se uma presença constante. Vinha com o Roberto, ficava para jantar, ajudava a arrumar a cozinha, conversava comigo sobre trivialidades. Fazia-me companhia.
A senhora não devia ficar sozinha nesta casa enorme, dizia ela. Deve sentir falta de ter alguém por perto. E sentia, claro que sentia. Por isso, quando o Roberto anunciou que se iam casar, fiquei genuinamente feliz por ele. O meu filho mais novo, sempre tão solitário, encontrara alguém. E ela parecia gostar de mim, parecia importar-se. O casamento foi pequeno, intimista. Foi o primeiro momento de verdadeira alegria que senti desde a morte do Ernesto. Ver o meu filho a sorrir daquela maneira foi quase como se o Ernesto estivesse ali, ao meu lado, orgulhoso. A sugestão surgiu uns 2 meses depois do casamento. Dona Clarice, começou a Valéria, usando aquele tom suave que eu viria a conhecer tão bem. A senhora já pensou em ter companhia aqui em casa? Não deve ser fácil ficar sozinha neste casarão todos os dias. Eu estava na cozinha a fazer café. Ela tinha chegado mais cedo, sem o Roberto. Ah, eu vou me safando, respondi. Eu sei, mas. E à noite? Aos fins de semana? Ela aproximou-se, pousando a mão no meu ombro. Eu e o Roberto estivemos a pensar. Podíamos mudar-nos para cá, pelo menos por um tempo, para a senhora não ficar sozinha. A ideia pareceu-me boa. A casa era, de facto, grande demais para mim. E ter gente por perto, ouvir risos outra vez, ver movimento. Tenha certeza? Não se vão incomodar com uma velha por perto? Imagine, Dona Clarice. A senhora não é velha, e seria uma alegria cuidar da senhora. Cuidar. Aquela palavra, dita com tanta suavidade, deveria ter soado como um alarme. Mas eu estava tão necessitada de afeto, tão perdida na minha solidão, que a ouvi como uma promessa. Eles mudaram-se na semana seguinte. No início foi bom. A casa voltou a ter vida. O Roberto estava feliz, a Valéria cozinhava. Jantávamos juntos. Eu sentia-me menos sozinha. Mas depois, as pequenas coisas começaram a mudar. Primeiro, foram as sugestões sobre a decoração. Dona Clarice, esta cortina está um pouco antiga, não acha? Podíamos trocá-la. Depois, sobre as minhas roupas. A senhora não acha que este vestido está um pouco datado? Eram pequenas críticas, sempre ditas com um sorriso. E eu pensava: talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja mesmo parada no tempo. A seguir, vieram as observações sobre as minhas amigas. A senhora não acha que a dona Beatriz fala demais? Fica tão cansada depois que ela se vai embora? Ou, esse clube do livro, será que vale a pena? A senhora volta sempre exausta. E o pior é que o Roberto concordava com ela. Sempre. A Valéria tem razão, mãe. A senhora precisa de descansar mais. Os meus outros filhos perceberam. A Laura foi a primeira a alertar-me. Mãe, desde que o Roberto e a Valéria se mudaram para aí, mal a vemos, disse ela numa chamada. Está tudo bem consigo? Está tudo bem, filha. É só que eles fazem-me companhia. Não preciso de sair tanto. Mas a senhora gostava de sair. Gostava das suas amigas, dos seus programas. Ah, Laura, estou a ficar velha. Já não tenho energia para essas coisas. Ouvi o silêncio preocupado dela do outro lado da linha. O Carlos ligou no dia seguinte. Depois, a Patrícia. Os três estavam inquietos. Mas eu defendia a Valéria. Defendia o Roberto. Eles estavam a ajudar-me, não estavam? Por que é que os meus filhos não conseguiam ver isso? O golpe final veio disfarçado de ajuda. Dona Clarice, começou a Valéria numa manhã, enquanto tomávamos o pequeno almoço. A senhora já pensou em ter ajuda para administrar as finanças? Deve ser um estresse ter de pagar todas estas contas, ir ao banco. Eu tinha gerido as finanças da casa durante 40 anos, mas o Ernesto ajudava-me sempre. Sozinha, confesso, sentia-me um pouco perdida. É que eu sempre tratei destas coisas, respondi. Eu sei,
Eu sei, a senhora é super capaz. Mas, que tal eu ajudar? Só para facilitar. Posso pagar as contas, organizar os boletos. A senhora só precisa de me dar acesso à conta. O Roberto entrou na cozinha naquele preciso momento. É uma boa ideia, mãe. A Valéria é ótima com estas coisas e a senhora fica mais tranquila. Eu hesitei. Algo no fundo da minha alma gritava: não. Mas eles estavam ali, a olhar para mim com aqueles olhos cheios de uma falsa preocupação. E eu cedi. Está bem, mas só para ajudar. Está bem? Claro, dona Clarice. Só para ajudar. Nas semanas seguintes, a Valéria assumiu o controle de tudo. E eu estava livre dessas preocupações. Até ao dia em que quis comprar um presente para a minha neta, a filha da Laura. Dona Clarice, tem a certeza de que precisa de gastar tanto? Perguntou a Valéria quando mencionei que queria comprar-lhe um tablet. É o aniversário dela. Eu sempre compro bons presentes para os meus netos. Mas R$ 1.000 num tablet? Não acha um exagero? R$ 1.000. Da minha conta. Do meu dinheiro. Valéria, eu tenho condições para isso. Eu sei que tem, mas precisamos de economizar. A senhora tem muitas despesas. A casa, os remédios, as contas. O Roberto apareceu, como sempre, no momento exato. A Valéria tem razão, mãe. Temos de pensar no futuro. Não comprei o tablet. Comprei um presente mais simples, mais barato. E quando o entreguei à minha neta, vi o seu esforço para esconder a desilusão. Vi o olhar da Laura, a minha filha, a estudar-me com preocupação. Naquela noite, deitada na minha cama, no meu quarto que agora parecia menor, mais sufocante, eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que a Valéria tinha chegado. E no fundo, bem no fundo, uma voz começou a sussurrar: isto não está certo. As semanas transformaram-se em meses, e eu sentia-me cada vez mais pequena dentro da minha própria casa. O clube do livro? Ah, dona Clarice, não acha que é muito esforço? As amigas? A dona Beatriz liga tanto, não a incomoda? Os outros filhos? Eles têm a vida deles, não é, dona Clarice? Não podemos estar sempre a chatear. E sempre, sempre, o Roberto a concordar. O meu filho, o meu menino, que antes me defendia de tudo e de todos, estava agora do lado dela. Houve um momento particularmente humilhante. Eu tinha marcado uma ida ao cabeleireiro. Era uma das poucas coisas que ainda me davam prazer. Dona Clarice, tenha certeza de que precisa de ir ao salão esta semana? Foi na semana passada. Sim, mas eu gosto de ir. Faz-me bem. É que, olhe, eu não queria dizer, mas as contas estão apertadas este mês. Talvez a senhora pudesse saltar uma vez. Virei-me para o Roberto, à espera que ele me defendesse. Mas ele apenas encolheu os ombros. A Valéria está a tratar das contas, mãe. Se ela diz que está apertado. Não fui ao salão. E quando a dona Marta me ligou, preocupada, menti. Disse que estava constipada. Depois daquele dia, comecei a ver uma estranha no espelho. Uma mulher de cabelos desgrenhados, com roupas simples que a Valéria dizia serem mais apropriadas para a minha idade. Eu tornara-me invisível na minha própria casa, na minha própria vida. E o pior é que eu tinha permitido. Tinha-o feito por solidão, por medo, por acreditar que eles se importavam. A Laura, o Carlos e a Patrícia tentaram falar comigo novamente, mas eu afastava-os. Vocês não entendem. Eles estão a ajudar-me. Mãe, estamos preocupados. A senhora mudou. Eu estou bem. Vocês é que inventam problemas. Eles acabaram por parar de insistir, porque eu não os deixei ajudar-me. Mas o que eu descobri a seguir?
O que eu descobri gelou-me o sangue e mudou tudo. Foi numa quinta-feira à tarde. A Valéria tinha saído e o Roberto estava no trabalho. Eu estava sozinha em casa, o que raramente acontecia. Decidi organizar uns papéis velhos no escritório. Tinha sido o escritório do Ernesto, e eu mal entrava lá. Doía demasiado. Mas naquele dia, algo me puxou para lá. Estava a passar pelas prateleiras quando os meus olhos se fixaram num quadro na parede. Uma pintura simples, uma paisagem que o Ernesto amava. E atrás dela estava o cofre. Era pequeno, discreto, embutido na parede. Só eu e o Ernesto sabíamos a combinação. Lá dentro, guardávamos algo muito precioso: as joias da família. E não eram apenas joias, eram memórias. O colar de pérolas que fora da minha avó, os brincos de esmeralda que o Ernesto me dera no nosso 20º aniversário de casamento, a pulseira de ouro que pertencera à mãe dele. Eram fragmentos de memória solidificados em ouro e pedras preciosas. Eu não abria aquele cofre há meses. Naquele dia, por uma razão que até hoje não sei explicar, talvez intuição, senti que precisava de as ver. Girei a combinação. O clique suave ecoou no silêncio. Abri a porta do cofre e o meu coração parou. Vazio. Completamente vazio. As mãos tremeram. Enfiei a mão lá dentro, como se os meus olhos me estivessem a enganar. Mas não, não havia nada. Tudo tinha desaparecido. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada em frente àquele buraco na parede. A minha mente tentava processar o impensável. Um assalto? Impossível. Ninguém conhecia a combinação. Ninguém tinha entrado, a menos que. Ouvi a porta da frente a abrir-se, passos na sala, a voz dela. Dona Clarice? A senhora está aí? Fechei o cofre, ajeitei o quadro e desci as escadas, sentindo as pernas fracas. A Valéria estava na cozinha, a guardar as compras. Sorria como sempre sorria, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Dona Clarice, comprei aqueles biscoitos de que a senhora gosta. E olhe, encontrei uma promoção de Onde estão as minhas joias? As palavras saíram de mim, firmes como aço, forjadas no silêncio de um cofre vazio. Ela parou e virou-se para mim, lentamente. E nesse instante, no segundo que antecedeu suas palavras, eu vi. Vi a máscara cair, apenas por uma fração de segundo. Por trás do sorriso ensaiado, vislumbrei algo frio, calculista, cruel. Mas a expressão se desfez tão rápido quanto surgiu e o sorriso dócil retornou. Joias? Que joias, Dona Clarice? As do cofre, as joias da família. Onde estão? Ela suspirou, um suspiro carregado daquela falsa paciência de quem lida com uma criança teimosa. Ah, Dona Clarice, nós as doamos. O mundo ao meu redor silenciou. Doaram? Sim. A senhora não se lembra? Conversamos sobre isso. A senhora mesma disse que não precisava mais daquelas coisas velhas, que seria melhor fazer uma boa ação, ajudar quem precisa. Eu nunca. Eu nunca diria isso. Disse sim, Dona Clarice. A senhora estava a ter um dia mais difícil, mas disse. E o Roberto concordou. Doamos tudo para uma instituição de caridade. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eu jamais doaria aquelas joias. Jamais. Qual instituição? Quero o recibo. Quero saber para onde foram as minhas coisas. Ela olhou-me com aquela expressão condescendente, um olhar que gritava: Pobre velha confusa. Dona Clarice, precisa de se acalmar. Esta agitação não lhe faz bem. A senhora deve ter se esquecido da nossa conversa.
Acontece, não é? Na sua idade. Eu não me esqueci de nada. A minha voz ecoou pela casa, surpreendendo-me. Eu nunca tinha gritado com ela. Nunca tinha gritado com ninguém. Valéria recuou um passo, mas o sorriso presunçoso não abandonou os seus lábios. Está aí a ver? A senhora está muito nervosa. Deve ser da tensão. Vou ligar para o Roberto. Ele vem conversar consigo. Não ligue para o Roberto. Quero saber o que fez com as minhas joias. Ela olhou-me. Desta vez, olhou-me de verdade. E já não havia máscara alguma. Você já está muito velha para estas coisas. As palavras caíram como pedras, frias, cruéis, definitivas. Foi nesse momento que eu entendi. Entendi tudo. A mudança deles para a minha casa, o controlo das minhas finanças, o meu isolamento, tudo fora planeado. Ela tinha me estudado, identificado as minhas fraquezas e manipulado-me como uma marioneta. E as joias? As joias eram apenas o começo. Mas ela não sabia de uma coisa. Não sabia que naquele exato momento algo dentro de mim despertara. Algo que permanecera adormecido durante meses, sufocado pelo luto e pela solidão. A minha força. Olhei-a bem nos olhos, aqueles que um dia me pareceram tão sinceros, e disse com uma calma que me surpreendeu a mim mesma: Pois bem, talvez eu já não precise delas, mas você vai precisar de um advogado. Vi o sobressalto no seu olhar. O sobressalto e algo mais. Medo? O que é que a senhora está a dizer? Você vai ver. E subi as escadas, deixando-a sozinha na cozinha. O meu coração batia descontroladamente. As minhas mãos ainda tremiam, mas pela primeira vez em meses, eu não me sentia pequena, inútil, invisível. Sentia raiva e determinação. Naquela noite, Roberto chegou do trabalho e procurou-me de imediato. Valéria, claro, já lhe tinha contado a sua versão dos fatos. Mãe, a Valéria disse-me que a senhora está chateada por causa das joias. Ele estava parado à porta do meu quarto. Eu estava sentada na cama, com uma caixa de sapatos no colo. Dentro, guardava todos os documentos que consegui encontrar: escrituras, extratos bancários antigos, papéis do Ernesto. Chateada. Era essa a palavra? Olhei para ele, para o meu filho mais novo, para o menino que eu criara. Roberto, ela roubou as joias da família, as joias da tua avó, da tua bisavó, peças que seriam tuas, das tuas irmãs, dos teus sobrinhos. Mãe, ela não roubou, nós doamos. A senhora mesma concordou. Eu não concordei. Eu nunca, jamais concordaria em doar aquelas joias. Ele suspirou, o mesmo suspiro cansado de Valéria. Mãe, eu sei que a senhora está confusa. Sei que se tem esquecido de algumas coisas ultimamente. Eu não me esqueci de nada, Roberto. A Valéria contou-me que a senhora tem tido uns apagões, uns momentos de confusão. É normal na sua idade, mãe. Nós só estamos a tentar ajudar. Apagões. Momentos de confusão. Ela tinha plantado essa semente na cabeça dele, construído uma narrativa em que eu era a velha senil que já não respondia por si. Sai do meu quarto. Mãe, sai do meu quarto. Ele saiu. E eu ouvi-os a conversar lá embaixo, as vozes abafadas. Ouvia-a chorar, um choro certamente fingido. Ouviu-a consolá-la. Peguei no meu telemóvel. A minha irmã, Helena, tinha me ligado mais cedo e eu não atendera. Helena era 5 anos mais nova, notária de profissão, uma mulher da lei. Éramos muito próximas antes da chegada de Valéria. Liguei-lhe. Clarice, graças a Deus. Tentei ligar-te várias vezes. Helena, preciso da tua ajuda.
e contei-lhe tudo, desde a mudança deles para minha casa até ao cofre vazio. Ela permaneceu em silêncio do outro lado da linha por um longo tempo. Clarice, isso é sério? Isso é muito sério. Precisamos de agir depressa. Eu sei, mas não sei por onde começar. Eu sei. Lembras-te do Patrício Mendes, o advogado, amigo do Ernesto? Patrício, claro. O melhor amigo e sócio do meu marido. Ele viera ao funeral, oferecer ajuda, mas eu estava tão perdida no meu luto que mal lhe dei atenção. Lembra-me. Liga-lhe. Amanhã, logo pela manhã. E não digas nada ao Roberto nem à Valéria. Absolutamente nada. Temos de ser estratégicas. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada no escuro, a ouvir os sons da casa, a vida deles a desenrolar-se lá embaixo. Risos, o som da televisão, a normalidade deles, construída sobre a minha miséria. E pensei no Ernesto, no que ele faria se estivesse aqui. E eu sabia. Sabia exatamente o que ele faria. Lutaria com unhas e dentes pela sua família, pela sua dignidade, pela justiça. E era isso que eu ia fazer. Porque o que ela não sabia, o que ela não podia sequer imaginar, era que eu já não era a velha confusa que ela pintara. Eu era Clarice, mulher do Ernesto durante 42 anos, mãe de 4 filhos, e ninguém, absolutamente ninguém, me ia roubar a vida sem pagar o preço. A guerra tinha começado. Ela é que ainda não sabia. Na manhã seguinte, esperei que Valéria e Roberto saíssem para o trabalho. Peguei no telemóvel com as mãos a tremer e marquei o número que Helena me dera. Escritório Mendes e Associados. Bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Patrício Mendes. É a Clarice. Clarice Santos, viúva do Ernesto. Houve uma pausa. Um momento, por favor. A espera pareceu uma eternidade. Andei de um lado para o outro na sala, passando a mão pelos móveis, pelos objetos que tinham sido meus e do Ernesto, da nossa vida. Tudo parecia diferente agora, contaminado pela presença dela. Clarice? A voz dele era quente, familiar. Só então percebi a falta que sentia de ouvir vozes conhecidas. Patrício. E então desabei. Ali, no meio da minha sala, agarrada ao telefone, eu desmoronei. Chorei como não chorava desde o funeral do Ernesto. Chorei a solidão, a manipulação, a sensação de ter sido usada, roubada, traída dentro da minha própria casa. Clarice, o que aconteceu? Conta-me. Conta-me tudo. E eu contei. Tudo, desde o início. Quando terminei, o silêncio dele assustou-me. Patrício? Clarice, o que me estás a descrever é abuso financeiro de idosos. É crime. E é um crime grave. Crime. A palavra ecoou na minha cabeça. Claro que era crime, mas ouvi-la, dita em voz alta por um advogado, por alguém que entendia da lei, tornava tudo mais real. Precisas de vir ao meu escritório hoje, agora, se possível. Temos de agir depressa, muito depressa. Mas, e se eles descobrem? Se ela. Clarice, escuta. Tu és a vítima aqui. Tu tens direitos. E eu vou ajudar-te a reavê-los. Mas preciso que sejas forte. Consegues ser forte para mim? Forte. Eu fora forte a vida inteira. Criara 4 filhos, administrar uma casa, estivera ao lado do Ernesto quando os negócios dele quase faliram nos anos 80. Eu sabia ser forte. Só me tinha esquecido disso por um tempo. Consigo. Então, chama um táxi e vem. Não contes a ninguém. A ninguém. Nem mesmo aos teus outros filhos, por enquanto. Precisamos de fazer isto da forma correta. Uma hora depois,
Eu estava no seu escritório. Ficava num prédio elegante no centro da cidade, com janelas imensas que descortinavam a cidade inteira. O escritório de Patrício cheirava a livros e a café, tal como o do Ernesto. Ele levantou-se quando me viu. Era um homem alto, a rondar os 70 anos, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos inteligentes por trás dos óculos. Clarice. Ele abraçou-me. Um abraço de amigo, de quem conhecia a minha história, a minha família. E eu permiti-me ficar ali por um momento, a apoiar-me naquela força. Senta-te. Vamos conversar com calma. Passamos a manhã inteira reunidos. Ele fez perguntas, muitas perguntas. Anotou tudo. Quando falei das joias, pediu descrições detalhadas, valores aproximados, qualquer documentação que eu tivesse. As joias estavam avaliadas em quanto? A última avaliação foi há uns 5 anos. Deu quase R$ 500.000. Algumas peças eram antiguidades de família. Valiam muito mais pelo sentimento do que pelo dinheiro, mas ele assobiou baixo. 500.000. Clarice. Ela cometeu um crime muito sério. Mas para o provarmos, precisamos de evidências. Tens fotografias das joias? Fotografias. Claro. O Ernesto fizera um seguro anos antes, e o seguro exigia fotografias. Tenho. Tenho todas as fotografias. Está tudo documentado com as avaliações, os certificados das pedras. Ótimo. Excelente. Isso já é meio caminho andado. Agora diz-me, ela assumiu o controlo das tuas contas? Contei-lhe como ela se oferecera para ajudar, como acabara por ter acesso a tudo. Tens extratos bancários dos últimos meses? Tenho alguns antigos, mas agora é ela que recebe tudo. Não faz mal. Podemos solicitar uma segunda via diretamente ao banco e vamos analisar cada cêntimo. Se ela está a movimentar o teu dinheiro de forma irregular, isso também é crime. A conversa durou horas. No final, Patrício recostou-se na cadeira e olhou-me com uma seriedade que me gelou. Clarice, o que te vou dizer agora é muito importante. Precisas de agir com normalidade. Absoluta normalidade. Não podes demonstrar que desconfias de algo, não a podes confrontar outra vez, não podes dar qualquer indício do que estamos a fazer. Por quê? Porque se ela percebe que estás a investigar, pode destruir provas, transferir fundos, pode complicar muito as coisas. Precisamos do elemento surpresa. Mas eu não sei se consigo fingir. Vais conseguir, porque a alternativa é perderes tudo: a tua casa, o teu dinheiro, a tua dignidade. E eu sei que não é isso que tu queres. Não, não queria. E há mais uma coisa que preciso de te perguntar. Ele olhou-me sério. Achas que o teu filho Roberto está envolvido? Ou ele também é uma vítima dela? Roberto, o meu filho, o meu menino. Eu, eu não sei. Às vezes penso que ele está apenas a ser manipulado, mas outras vezes ele defende-a tanto. Parece que nem se importa com o que eu sinto. Entendido. Então, vamos tratar este assunto com cuidado. Por agora, vamos focar-nos na Valéria, mas temos de estar preparados para a possibilidade de o Roberto estar, no mínimo, a ser conivente. A palavra cortou-me como uma faca. Conivente. O meu filho, conivente num crime contra mim. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que o luto, porque eu tinha de fingir. Tinha de acordar todos os dias, descer para a cozinha, sorrir para a Valéria, fingir que estava tudo bem. Tinha de a ouvir a ditar a minha rotina, a controlar a minha vida, e não dizer nada. Dona Clarice, hoje não vai sair, pois não? O tempo está um pouco nublado. Não. Acho que vou ficar por casa. Ótimo.
Podemos ver aquela novela de que a senhora gosta. E eu tinha de ver. Tinha de me sentar ali, ao lado dela, e fingir. Mas nas horas em que ela e Roberto saíam, eu agia. Patrício tinha me ensinado. Dera-me instruções detalhadas. Primeiro, fotografias. Fotografei tudo. Cada extrato que encontrei, cada documento, cada papel que ela deixara espalhado. Enviei tudo para o Patrício. Segundo, gravações. Ele ensinou-me a usar o gravador do telemóvel. Se ela disser algo que a incrimine, sobre as joias, sobre dinheiro, sobre o que for, grava. Discretamente, mas grava. Terceiro, rastreamento. Patrício contratou um investigador particular. Discreto, profissional. Ele vai segui-la, ver onde ela vai, com quem fala. Talvez descubramos o paradeiro das joias. Tornei-me uma espia na minha própria casa. Foi numa terça-feira, 3 semanas após a minha primeira reunião com Patrício, que o investigador trouxe notícias. Eu estava no escritório dele. Dissera a Valéria que ia a uma consulta. Ela nem sequer perguntou a que médico, nem se ofereceu para me acompanhar. Limitou-se a dizer: está bem, e continuou a mexer no telemóvel. O investigador era um homem de meia idade, de aparência comum, com uma pasta cheia de fotografias e documentos. Dona Clarice, o que descobrimos não é agradável. Ele espalhou as fotografias sobre a mesa. Valéria a entrar numa ourivesaria. Valéria a sair com um saco. Valéria a conversar com um homem bem vestido. Ela não doou as joias, ela penhorou-as, nesta ourivesaria, aqui no centro. Conseguimos confirmar com o proprietário. Ele lembra-se dela, lembra-se das peças? Foram penhoradas. Ela transformara as memórias da minha família em dinheiro vivo. Quanto? 180.000 reais. Senti um enjoo. Das joias que valiam quase meio milhão, ela conseguira 180.000. Fora certamente enganada, porque joias penhoradas perdem sempre valor. Mas ela não se importara, porque não eram dela. Há mais, hesitou o investigador. Ela não usou o dinheiro para pagar contas da casa. Ela. Ele mostrou-me outros documentos. Extratos bancários. Uma conta em nome dela. Ela transferiu o dinheiro para a sua conta pessoal e tem-no usado para, bem, para se sustentar. Roupas de marca, restaurantes caros, cabeleireiro. Enquanto me dizia que não havia dinheiro para eu ir arranjar o cabelo. A raiva que senti naquele momento foi física. Queimava-me no peito, subia-me pela garganta. É possível recuperar as joias? Perguntei. Depende. Patrício tomou as rédeas da conversa. Se ela as penhorou recentemente e provarmos que foram roubadas, sim, a joalheria terá de as devolver. Mas o dinheiro, se ela já o gastou, será mais difícil de reaver. Não quero o dinheiro. A minha voz soou mais firme do que eu esperava. Quero as joias de volta. Quero que ela pague pelo que fez. Quero justiça. Patrício abriu um sorriso pequeno, satisfeito. Então, vamos dar-lhe justiça, Clarice. Mas ainda não acabamos. Precisamos de descobrir mais. Precisamos de saber até onde vai esta manipulação. Naquela noite, deitada na cama, incapaz de dormir, fui assaltada por memórias. Recordei a primeira vez que vi Valéria. O seu sorriso perfeito. Os olhos que pareciam tão sinceros. Lembrei-me de como tinha sido atenciosa, carinhosa, de como me tinha feito sentir importante. Era tudo mentira, tudo calculado. Lembrei-me de quando o Ernesto era vivo, de como ele protegia a família. Clarice, dizia ele, nunca deixes que ninguém te faça de tola. Tu és inteligente, és forte, não te esqueças disso. Eu tinha me esquecido. Durante meses eu tinha me esquecido.
Mas agora estava a lembrar-me. Recordei os meus filhos em pequenos, o Roberto especialmente. Um menino tão doce, tão sensível, sempre preocupado com todos, sempre a querer ajudar. Onde estava aquele menino? O que lhe tinha acontecido? Ou, a pergunta mais assustadora de todas, ele ainda estava lá, em algum lugar? Ou tinha se transformado noutra pessoa, alguém capaz de ser cúmplice num crime contra a própria mãe? Pensei nas joias, no dia do meu casamento, quando recebi o colar de pérolas da minha avó. Usa-o com orgulho, minha neta, dissera ela. Estas pérolas vieram de Portugal com a minha mãe. São a história da nossa família. E eu tinha prometido que cuidaria delas, que as passaria à geração seguinte. Agora, estavam nas mãos de estranhos, vendidas por alguém que nem sequer tinha o direito de lhes tocar. As lágrimas vieram, silenciosas, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de raiva, de determinação. Passaram-se mais 2 semanas. Eu continuava a viver a minha vida dupla. A Clarice submissa durante o dia e a Clarice guerreira, a conspirar nas sombras. A Laura ligou-me. Disse que queria visitar-me no fim de semana. Claro, filha. Vem, vai ser bom ver-te. Mas quando contei a Valéria, a resposta foi imediata. Ah, dona Clarice, justamente neste fim de semana? É que nós tínhamos planos. Eu e o Roberto pensamos em fazer uma viagem curta. Só nós, os dois. A senhora ficaria bem sozinha? Antes, eu teria dito que sim. Teria me sentido um fardo, um incômodo. Mas agora, na verdade, acho ótimo. A Laura vem para cá. Fica comigo. Aproveitem a viagem. Vi a frustração no rosto dela. Ela queria isolar-me. Queria manter-me longe dos meus filhos. Tenha certeza? A Laura não a vai cansar muito? Tenho a certeza absoluta. Aquele fim de semana com a Laura foi revelador de muitas formas. Sentadas na cozinha, a tomar café, ela segurou-me na mão. Mãe, o que se está a passar? A sério. E eu queria contar. Queria tanto contar. Mas o Patrício tinha sido claro. Quanto menos gente souber, melhor, por enquanto. Está tudo complicado, filha. É a Valéria, não é? Eu não respondi. Não foi preciso. Ela leu no meu silêncio. Eu sabia, eu sabia. Mãe, o Carlos, a Patrícia e eu, nós temos conversado. A senhora mudou muito desde que ela entrou na sua vida. Sentimos que a perdemos. Não me perderam. Eu estou aqui. Mas não é a mesma senhora. A mãe que eu conhecia ia ao clube do livro, ria com as amigas, comprava presentes para os netos sem pedir permissão a ninguém. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Laura, eu. Eu vou consertar isto, prometo. Só preciso de um pouco de tempo. Ela olhou para mim com aqueles olhos espertos que tinha herdado do pai. A senhora está a planear alguma coisa. Não era uma pergunta. Talvez. Ela sorriu. E naquele sorriso, vi o orgulho. Então pode contar comigo. Para o que a senhora precisar, eu estou aqui. Naquele momento, permiti-me ter esperança. Esperança de que conseguiria, de que não estava sozinha. Mas o que eu ainda não sabia, o que iria descobrir nos dias seguintes, mudaria tudo novamente, porque a verdade era ainda pior do que eu imaginava. Passou-se mais uma semana. Eu continuava a recolher provas, a agir com normalidade, a fingir ser a velha confusa que eles pensavam que eu era. Mas numa quinta-feira à noite, tudo mudou. O Roberto e a Valéria estavam na sala. Eu tinha subido cedo, a dizer que estava cansada, mas não conseguia dormir. Desci para ir buscar um copo de água, sem fazer barulho, e então ouvi. Não aguento mais, Roberto. Ela é um peso morto.
Vive no passado, não aceita ajuda, está sempre a implicar comigo. Era a voz dela, de Valéria, mas diferente, sem aquele tom doce e controlado. Era ríspida, irritada. Parei na escada, fora do campo de visão deles. Calma, Val. Eu sei que é difícil, mas. Difícil? Tu não fazes ideia. Eu não casei contigo para ser ama da tua mãe. Ela não precisa de uma ama, só de companhia. Companhia? Roberto, abre os olhos. Ela vai viver mais 20 anos. 30. E nós vamos ficar aqui, nesta casa velha, a cuidar dela, à espera que ela morra para finalmente termos uma vida? Cada palavra era como uma punhalada. Segurei-me à parede, com as pernas a fraquejar. Não fales assim. Por que não? É a verdade. E tu sabes disso. Ou vais dizer-me que não pensas nisso? Em quanto tempo vamos ter de esperar? Silêncio. Um silêncio longo, terrível. Às vezes, às vezes penso, sim, o o meu filho mais novo, a pensar em quanto tempo eu ainda ia viver. Então tu entendes. A voz dela tornou-se mais suave, manipuladora. Temos de acelerar as coisas. Não podemos esperar que a natureza siga o seu curso. Precisamos de agir. Agir como? Já conversamos sobre isto. O lar é a melhor opção. Ela vai estar segura, cuidada, e nós podemos vender a casa, investir o dinheiro. Mas ela nunca vai concordar. Ela não precisa de concordar. Fazemos uma avaliação psicológica. Provamos que ela já não tem capacidade para decidir por si mesma, com aqueles apagões que ela tem. Apagões que eu nunca tive. Apagões inventados por ela. Não sei, Val. É a minha mãe. E tu achas que ela se importa contigo? Se importasse, não seria tão difícil, tão teimosa. Roberto, ela está a aprender a tua vida, a nossa vida. Esta casa vale quase 2 milhões. 2 milhões. Podemos vender, comprar um apartamento moderno, investir o resto, viajar. E os meus irmãos? Eles nunca vão concordar. Os teus irmãos mal aparecem por aqui. A Laura vem uma vez por mês, quando vem. O Carlos mora no Rio. A Patrícia vive a viajar. Quem está aqui a cuidar dela somos nós. A casa deveria ser nossa por direito. Eu tinha ouvido o suficiente, mais do que o suficiente. Voltei para o meu quarto em silêncio, mas não pelas escadas principais. Havia uma escada de serviço nos fundos que dava diretamente para o meu quarto. Subi por ali, a tremer. Sentei-me na cama, peguei no telemóvel e liguei ao Patrício. Ele atendeu ao segundo toque. Clarice, está tudo bem? Patrício, eu ouvi. Ouvi tudo. E contei-lhe cada palavra, cada plano. Quando terminei, o silêncio dele assustou-me. Patrício? Clarice, isso é muito grave. Muito mais grave do que pensávamos. Ela não está apenas a roubá-la. Ela está a planear interná-la contra a sua vontade. E isso é sequestro. É cárcere privado. É um crime gravíssimo. E o Roberto? Ele concorda? Ele sabe. Eu sei que dói, mas temos de agir agora. Não podemos esperar mais. O que fazemos? Amanhã. Amanhã encontramo-nos e vamos montar o nosso contra-ataque. Consegue gravar estas conversas? Gravar? Se eles voltarem a falar sobre isso, consegue gravar discretamente? Pensei na minha irmã, Helena. Ela tinha me dado um pequeno gravador, semanas antes, precisamente para isto. Consigo. Ótimo. Então amanhã, 9 da manhã, no meu escritório. E, Clarice? Sim? Você é mais forte do que imagina. E nós vamos ganhar isto. Nos dias seguintes, tornei-me numa mulher diferente. Não era mais a Clarice fragilizada, perdida no luto. Era uma guerreira, uma estratega.
Carreguei o gravador comigo o tempo todo. E eles, confiantes de que eu não sabia de nada, não se preocupavam em baixar a voz. Consegui gravações de conversas sobre os planos para me internarem. Não precisa de ser permanente, só até conseguirmos a curatela. A venda da casa, a imobiliária já avaliou em 2.200.000. Como dividir o dinheiro? Podemos dizer que foi para os tratamentos médicos dela. Cada gravação era uma prova, cada palavra uma condenação. E o pior de tudo, o Roberto estava em todas. A concordar, a planear, a trair. O meu filho tinha se tornado um estranho. Foi numa reunião com o Patrício que a dimensão total do que estava a acontecer se tornou clara. Ele tinha os extratos bancários completos, 6 meses de movimentações. Clarice, ela não estava apenas a roubar as joias. Ela tem vindo a desviar dinheiro há meses. Ele mostrou-me os números, levantamentos constantes, transferências, pagamentos. Ao todo, ela tinha desviado cerca de 320 mil reais. 320 mil. Para além dos 180 mil das joias. R$ 500.000. Metade das minhas economias. Metade do que o Ernesto e eu construímos em 42 anos de vida. Como? Como é que eu não percebi? Porque ela foi esperta. Fazia levantamentos pequenos, espaçados. Pagava contas reais também para não levantar suspeitas. Mas aos poucos foi sangrando a sua conta. Olhei para aqueles números, para aquelas datas, para toda aquela evidência da traição sistemática. Há mais, disse Patrício, respirando fundo. Descobrimos que ela já tem um historial. Um historial? Ela já fez isto antes, há 4 anos, com uma viúva em Belo Horizonte. A mesma tática. Conquistou a confiança, isolou a vítima, roubou. Nesse caso, a família descobriu a tempo e ela foi-se embora antes de ser presa. Mudou de cidade, alterou um pouco o esquema e encontrou o Roberto. Então, o Roberto também era uma vítima. Ele tinha sido o alvo dela desde o início. Ela não se tinha apaixonado por ele. Tinha-o escolhido porque ele era o filho de uma viúva vulnerável. Era tudo mentira. Tudo, desde o princípio. O que fazemos agora? Patrício juntou todos os documentos, todas as provas, todas as gravações. Agora? Agora contra-atacamos. Patrício explicou cada detalhe. O seu aniversário é na próxima semana, certo? Era verdade. Eu ia fazer 69 anos. Vamos fazer uma festa. Pequena, só para a família próxima. Os seus outros filhos, a sua irmã Helena, a senhora vai convidá-los. Vai insistir. E se eles não quiserem, eles vão querer, porque vai parecer inofensivo. Vai parecer uma festa de uma idosa. Eles vão achar que tem tudo sob controlo. Compreendi o que ele estava a planear. Durante a festa, vamos expor tudo. À frente de toda a gente. As gravações, os extratos, as provas. Mas e se ela negar? E se o Roberto? Clarice, temos provas irrefutáveis. A voz dela gravada. Os extratos com o nome dela. Os recibos da joalheria. Ela não terá como negar. E o Roberto? Bem, ele vai ter de escolher: a esposa criminosa ou a mãe. Era arriscado. Era um confronto direto. Era perfeito. E há mais uma coisa que precisa de fazer antes. O quê? Precisa de falar com os seus outros filhos, Laura, Carlos, Patrícia. Eles precisam de saber o que está a acontecer. Precisam de estar preparados para o dia da festa. Mas você disse? Eu sei o que disse. Mas agora é diferente. Precisamos deles e eles merecem saber a verdade. Ele tinha razão. Marquei um almoço com os meus 3 filhos. Disse que era urgente, disse que precisava deles.
Encontramo-nos num restaurante no sábado, longe de casa, longe de ouvidos indiscretos. Quando lhes contei tudo, cada detalhe, cada descoberta, cada traição, a reação deles foi imediata. A Laura chorou. Mãe, eu sabia que havia algo de errado. Eu sabia. O Carlos ficou vermelho de raiva. Ela roubou 500.000 e o Roberto sabe? A Patrícia, sempre a mais prática, perguntou: O que vamos fazer? Contei-lhes o plano, a festa, a exposição, o confronto. Vamos precisar de vocês lá. Vocês serão testemunhas e vão ter de ser fortes, porque o Roberto vai entrar em colapso. Ele merece, disse o Carlos, implacável. Ele traiu a senhora. Traiu-nos a nós. Ele foi manipulado, disse eu, surpreendida por o estar a defender. Pelo menos no início. Mas sim, ele fez escolhas e vai ter de arcar com as consequências. A Laura segurou-me na mão. Estaremos lá, mãe, e não vamos deixá-la escapar. Aquele almoço foi o começo da minha recuperação, não da minha casa ou do meu dinheiro. Isso viria depois. Foi a recuperação da minha família, dos filhos que realmente me amavam. E essa era a verdadeira vitória. Os dias que antecederam a festa foram os mais tensos da minha vida. Eu tinha de manter a aparência de normalidade. Tinha de continuar a ser a Clarice submissa, confusa, controlável. Dona Clarice, sobre o seu aniversário. Começou Valéria numa manhã. Pensamos em fazer algo muito simples, só nós os três. Na verdade, disse eu, a tentar soar casual, eu gostaria de ter os meus outros filhos aqui e a Helena. Já faz tempo que não nos reunimos. Vi o incômodo no rosto dela. A senhora tem a certeza? Não vai ser muito cansativo? Não, vai ser bom. Roberto entrou na cozinha. Está marcado, então, a festa? Está. Sábado, no dia do meu aniversário, às 5 da tarde. Vi o olhar que eles trocaram, um olhar carregado de significado, que eu não consegui decifrar completamente. Mas tinha a certeza de uma coisa: eles também estavam a planear algo. O Patrício ligou-me na terça-feira. Clarice, conseguimos as joias. O meu coração deu um salto. Conseguiram? A joalheria cooperou. As joias serão devolvidas mediante a apresentação das provas do roubo. E já demos entrada numa ação judicial para congelar as contas da Valéria. Ela não poderá movimentar um centavo. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. As joias da minha avó estarão de volta com você. E, Clarice, há mais uma coisa. O quê? Descobrimos que ela já tinha comprado passagens para ela e para o Roberto. Destino: Dubai. Partida em 2 semanas. Dubai. Eles iam fugir. Iam me internar e fugir com o meu dinheiro. Mas não vão conseguir mais. Patrício continuou. Nós já bloqueamos tudo. Ela está encurralada. Só ainda não sabe. 2 dias antes da festa, reunimos-nos na casa de Helena. Eu, os meus 3 filhos, Helena e Patrício. Ele tinha tudo organizado numa pasta grande: documentos, gravações, fotos, extratos bancários. Sábado, o plano é o seguinte, ele explicou. A festa começa normalmente. Vocês conversam, comem bolo, fingem que está tudo bem. Depois da sobremesa, Clarice fará um discurso, um brinde de aniversário. E é aí que nós atacamos? Perguntou Carlos. Exatamente. Clarice começará falando sobre família, amor e confiança. E então? Então, ela revelará tudo, e cada um de vocês terá um papel fundamental. Ele distribuiu as tarefas. Laura ficaria responsável por gravar tudo, como cópia de segurança das gravações que já tínhamos. Carlos ficaria próximo da porta, para garantir que Valéria não fugisse.
Patrícia ficaria com os documentos, pronta para mostrar as evidências. Helena, como tabeliã, estaria presente para conferir validade legal a tudo. E Patrício estaria lá como o advogado, para garantir que tudo ocorresse dentro da lei. E o Roberto? Perguntei. Como ele vai reagir? Silêncio. Clarice, disse Patrício gentilmente. Você precisa estar preparada para a possibilidade de ele a escolher, pelo menos no começo. A manipulação é profunda. Levará tempo para ele enxergar a verdade. Eu sei. E eu sabia, mas ainda doía. Na sexta-feira, um dia antes da festa, aconteceu a última gravação. Eles estavam na sala novamente. E desta vez, a conversa foi ainda pior. Então, está decidido? Depois da festa, agendamos a avaliação? Sim, já conversei com o Dr. Márcio. Ele vai emitir o laudo. Demência senil, incapacidade de administrar os próprios bens. E ele vai fazer isso, sem nem a examinar direito? Vai. Por 20.000 reais, ele faz o que a gente quiser. 20.000 reais para um médico corrupto me declarar louca. E a casa? Quando a colocamos à venda? Assim que tivermos a curatela. Em 2 meses, no máximo. E então, adeus, Brasil. Olá, Dubai. Eles riram. Riram enquanto planeavam internar-me e roubar tudo o que eu tinha. Parei a gravação, subi para o meu quarto e, pela primeira vez em semanas, chorei de verdade. Chorei pela inocência perdida, pela confiança traída, pelo filho que se tornara um estranho. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo havia surgido em seu lugar. Raiva, pura e simples, e determinação. Amanhã seria o dia, amanhã seria o acerto de contas. No sábado de manhã, acordei diferente. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Estava mais magra, mais pálida. Os meses de estresse tinham cobrado seu preço, mas os meus olhos estavam diferentes. Não eram mais os olhos de uma vítima, eram os olhos de uma guerreira. Helena chegou cedo. Trouxe-me um vestido novo. Você estará linda hoje, minha irmã. Ajudou-me a arranjar. Fez-me o cabelo, finalmente, depois de meses sem ir ao salão. Maquilhou-me. Quando me olhei ao espelho de novo, vi a Clarice de antes, a Clarice forte, a esposa de Ernesto, a mãe dos meus filhos. Está pronta? Perguntou Helena. Estou. Laura, Carlos e Patrícia chegaram a meio da tarde. Trouxeram o bolo, as decorações. Valéria e Roberto pareceram surpresos com toda a movimentação. Nossa, dona Clarice, a senhora exagerou, disse Valéria, mas o sorriso não chegava aos seus olhos. É o meu aniversário. Merece ser comemorado. Patrício chegou pontualmente às 5. Cumprimentou a todos educadamente, inclusive Valéria e Roberto. Patrício Mendes, advogado e velho amigo da família, apresentou-se. Percebi o desconforto de Valéria, mas ela manteve a compostura. Prazer. A festa começou. Conversamos, comemos, bebemos. Por fora, era uma reunião familiar normal. Por dentro, um campo de batalha à espera de explodir. E então, chegou a hora. Bati levemente com uma colher no meu copo. O som ecoou pela sala, pedindo atenção. Meus caros, eu gostaria de fazer um brinde. Todos se viraram para mim. Laura tinha o telemóvel na mão a gravar. Carlos estava perto da porta. Patrícia tinha a pasta com os documentos ao seu lado. Era a hora. Não havia mais volta. Fiquei de pé. As minhas mãos tremiam, mas a minha voz saiu firme. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje. Completar 69 anos é uma bênção. Mas o maior presente não é a idade,
É poder olhar ao redor e ver quem realmente se importa conosco. Valéria sorria, aquele sorriso falso que eu aprendera a reconhecer. Quando o Ernesto morreu, eu pensei que tinha perdido tudo. Pensei que ia passar o resto da vida sozinha, perdida, sem direção. Fiz uma pausa, respirei fundo. E foi aí que apareceu alguém. Alguém que me ofereceu ajuda, companhia, carinho. Alguém que prometeu cuidar de mim. Vi Valéria ajeitar-se na cadeira, pronta para receber os agradecimentos. Mas o que descobri nos últimos meses é que nem toda a ajuda é honesta, nem toda a companhia é sincera, e nem toda a promessa é real. O sorriso dela vacilou. Há 3 meses, descobri que as minhas joias tinham desaparecido do cofre, joias da minha família. Joias que valiam não só dinheiro, mas memórias, gerações de história. O silêncio na sala era absoluto. E quando perguntei onde estavam, disseram-me que eu as tinha doado, que eu tinha concordado, que eu estava confusa, que estava a ter apagões. Olhei diretamente para Valéria. Os seus olhos estavam arregalados. Mas eu nunca estive confusa e nunca tive apagões. O que eu tive foi alguém a tentar fazer-me acreditar que eu estava louca, alguém que me roubou e depois tentou convencer-me de que eu tinha permitido. Dona Clarice, Valéria começou a levantar-se. Sente-se. Minha voz soou como um trovão. Você vai ouvir tudo o que eu tenho para dizer. Ela sentou-se. Valéria, você roubou as minhas joias. Penhorou-as por R$ 180.000 e depois usou esse dinheiro para si. Enquanto me dizia que não havia dinheiro para eu ir ao cabeleireiro, você gastava-o em roupas de marca e restaurantes caros. Isso não é verdade. Eu nunca. Patrícia, chamei. Minha filha abriu a pasta. Mostrou os documentos, os recibos da joalheria, os extratos da conta dela. E não foi só isso, continuei. Você também desviou dinheiro da minha conta. R$ 320.000 em 6 meses. Levantamentos pequenos, transferências discretas. Você achou que eu não ia perceber? Isso é um absurdo. Roberto, diz alguma coisa. Todos os olhares se voltaram para o Roberto. Ele estava pálido, imóvel. Roberto, eu disse, e a minha voz quase quebrou. Você sabia. Mãe, eu. Você sabia. E não fez nada. Pior, você a ajudou. Não, eu não sabia de nada disso. Ele levantou-se desesperado. Mãe, eu juro, eu não sabia. Então ouvi isto. Tirei o pequeno gravador que estava no meu bolso. Apertei o play. A sua voz ecoou pela sala. Às vezes, às vezes eu penso que sim. E a voz dela. A gente não pode esperar que a natureza siga o seu curso. A gente precisa de agir. Agir como? O asilo é a melhor opção. Desliguei. O rosto do Roberto estava branco como papel. Essa conversa foi há 2 semanas. Vocês estavam a planear internar-me, contra a minha vontade, para conseguir a curatela e vender a minha casa. Mãe, deixa-me explicar. Explicar o quê, Roberto? Que você concordou em me declarar louca? Que planeava trancar-me num asilo e fugir para Dubai? O choque nos rostos de Laura, Carlos e Patrícia era palpável. Dubai? Carlos levantou-se. Vocês iam fugir do país? É mentira, gritou Valéria. Ela está a inventar tudo. Ela está confusa. Ela está a ter esses apagões. Apagões que você inventou? Gritei de volta. Você plantou essa ideia na cabeça do Roberto. Você manipulou o meu filho. Você destruiu a minha família. Valéria levantou-se e, pela primeira vez desde que a conheci, via de verdade, sem máscara, sem fingimento. O seu rosto estava distorcido de raiva.
Você acha que é assim tão esperta? Sua velha inútil. Você não passa de um peso morto, um fardo que ninguém quer carregar. Valéria. Roberto tentou segurá-la. Não me toques. Ela empurrou-o. Você é um fraco, um patético. Eu fiz tudo. Eu tive que fazer tudo porque você não tem coragem para nada. E então virou-se para mim, os olhos a brilhar de ódio. Você merecia tudo isto. Merecia ser roubada. Merecia ser internada. Você é velha, inútil, e ninguém se importa consigo. Eu me importo, disse Laura, levantando-se. Eu me importo, repetiu Carlos. Eu me importo, completou Patrícia. Helena também se levantou. E eu me importo. Valéria olhou ao redor, percebendo talvez pela primeira vez que estava perdida. Roberto! Virou-se para ele, a voz agora suplicante. Diz alguma coisa. Defende-nos. Mas Roberto olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Nós? Ele disse, com a voz embargada. Não existe nós, Valéria. Nunca existiu. Existiu? Claro que existe. Somos casados. Temos planos. Planos que envolviam roubar a minha mãe. Planos que envolviam internar a minha mãe. Ele deu um passo para trás. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? O tipo de pessoa que você concordou em se tornar, eu disse. E não havia gentileza na minha voz. O tipo de pessoa que virou as costas à própria mãe. Roberto desmoronou, literalmente. Caiu de joelhos, com as mãos no rosto. Mãe, eu. Eu não sei o que me aconteceu. Ela. Ela me fez acreditar que era a coisa certa, que estávamos a protegê-la, que. A proteger-me? Olhei para ele, para o meu filho de joelhos no chão. A proteger-me de quê? De si mesma. Ela disse que a senhora estava a ficar senil, que se ia magoar, que. E você acreditou. Sem questionar. Sem perguntar aos seus irmãos, a Helena, a ninguém. Eu sei. Ele chorava agora. Eu sei. Eu fui fraco. Fui um covarde. Eu. Para com isso, rosnou Valéria. Você está a cair no joguinho dela. Ela está a manipulá-lo agora. A manipulá-lo? Explodiu Laura. Quem o anda a manipular há meses é você. A nossa mãe está a mostrar provas, documentos, gravações. E você ainda tem a coragem de. São provas falsas forjadas. Essa velha. Basta! A voz de Patrício cortou a discussão. Ele levantou-se, imponente, profissional. Valéria, você está a ser formalmente acusada de roubo, apropriação indébita, abuso financeiro de idoso e tentativa de cárcere privado. São acusações criminais graves. Ele colocou um envelope na mesa. Aqui está a denúncia formal, já protocolada. E aqui, outro envelope. Uma ordem de restrição. Você tem 24 horas para deixar esta casa e não pode mais aproximar-se da Clarice sob pena de prisão. Valéria pegou os envelopes com as mãos a tremer. Você não pode fazer isto. Já fiz. E há mais. Ele sorriu um sorriso frio. As suas contas estão congeladas. As suas passagens para Dubai canceladas. E as joias? As joias já foram recuperadas. O rosto dela perdeu toda a cor. Não. Sim. Acabou, Valéria. O jogo acabou. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, um aliado, qualquer coisa. Mas não havia nada. Roberto estava no chão, destruído. Laura, Carlos e Patrícia olhavam-na com ódio. Helena estava séria, profissional, testemunhando tudo. Patrício era uma muralha intransponível. E eu? Eu estava de pé,
firme, a olhar para a mulher que tinha tentado destruir-me. Você vai pagar por isto, ela sibilou. Você e a sua família miserável. Não, não vou, eu disse calmamente. Quem vai pagar é você. Pelo que me fez, pelo que fez ao Roberto, pelo que tentou fazer à minha família. Carlos adiantou-se. Eu vou ajudá-la a fazer as malas. E nem pense em levar nada que não seja seu, porque nós sabemos exatamente o que lhe pertence. E não é muita coisa. Valéria olhou para Roberto uma última vez. Vais arrepender-te disto. Quando ela morrer e tu ficares sozinho de novo, vais arrepender-te. Mas Roberto nem olhou para ela. Carlos levou-a para fora. Laura e Patrícia foram atrás, garantindo que ela não levasse nada que não fosse dela. E então, ficamos só eu, Roberto, Helena e Patrício. Roberto continuava no chão. Não tinha olhado para mim desde que as gravações tocaram. Levante-se, Roberto. Ele olhou para cima, o rosto manchado de lágrimas. Eu não mereço. Não, não merece. Mas levante-se mesmo assim. Ele levantou-se cambaleante. Mãe, eu nem sei por onde começar. Eu traí a senhora, traí os meus irmãos, traí a memória do pai. Eu. Por quê? Eu precisava de saber. Por que você a deixou fazer isto? Ele respirou fundo. Quando o pai morreu, eu estava perdido. Completamente perdido. E então apareceu a Valéria. Linda, atenciosa, interessada em mim. Ninguém nunca tinha estado tão interessado em mim. Então era sobre você, não sobre mim. No começo, era sobre nós. Mas depois ela começou a falar sobre a senhora. Sobre como a senhora estava a sofrer. Como seria melhor se tivesse cuidados. Como nós poderíamos ajudar. E o dinheiro? Os planos para me internar? Ele cobriu o rosto com as mãos. Foi aos poucos. Ela ia sugerindo. Eu ia concordando. A sua mãe está a ficar confusa. A sua mãe precisa de ajuda profissional. Nós podemos ter uma vida melhor se. E eu? Eu deixei. Eu acreditei. Eu. Você a escolheu, em vez de mim. Ele ajoelhou-se novamente. Eu sei. E jamais vou me perdoar por isso. Nunca. A voz dele era um fio, rompendo-se. Mãe, eu. Eu perdi tudo. Perdi a senhora, meus irmãos, minha dignidade. E eu mereço. Mereço cada grama desta dor. Eu olhava para o meu filho, para o menino que criei, para o homem que ele se tornara, para o monstro que quase o consumiu. Meu olhar buscou o de Helena, procurando um farol naquela escuridão, mas ela apenas inclinou a cabeça suavemente, devolvendo o leme para as minhas mãos. A decisão era minha. Roberto, comecei, a voz firme, ancorando-me à minha própria força. Você tem duas escolhas. A primeira é ir embora, seguir Valéria, viver com o peso esmagador das suas decisões. Ou. Ele me encarou, os olhos um poço de esperança desesperada. Ou você pode ficar, lutar para reconquistar a confiança dos seus irmãos, da sua família. Pode se divorciar dessa mulher e reconstruir sua vida. Mas saiba, não será fácil. E não será rápido. Eu fico, ele disse, sem um pingo de hesitação. Eu fico. Mãe, por favor, me dê uma chance. Só uma. Eu vou provar que eu ainda sou seu filho. Você sempre foi meu filho, Roberto. Mas ser filho não é apenas genética. É lealdade, é amor, é proteção. E você se esqueceu disso. Eu sei, e vou me lembrar.
Todos os dias eu vou me lembrar. Busquei a aprovação de Patrício. Ele assentiu, um movimento quase imperceptível. Tudo bem, você fica, mas sob as minhas condições, quaisquer que sejam, o que a senhora quiser. Primeira, o divórcio, imediato. Segunda-feira começo os trâmites. Segunda, você fará terapia. Sim, você foi manipulado, mas também fez suas escolhas e precisa entender o porquê. Farei. Terceira, você vai trabalhar para compensar o dinheiro que ela roubou. Não espero tudo, mas uma parte. Um símbolo do seu arrependimento. Vou compensar tudo o que eu puder. E quarta, respirei fundo, sentindo o peso daquela última condição. Você vai reconquistar a confiança dos seus irmãos. Não vou obrigá-los a perdoá-lo. Você terá que merecer. Eu vou merecer. Ele sussurrou, a promessa ecoando no silêncio. Vou passar o resto da vida merecendo. Naquele exato momento, Laura, Carlos e Patrícia entraram na sala. Valéria já não estava lá. Ela se foi, anunciou Laura. Pegou apenas as roupas e saiu como um furacão. Os três pares de olhos fixaram-se em Roberto, ainda de joelhos no chão. O que ele ainda está fazendo aqui? A voz de Carlos era cortante como vidro. Ele vai ficar, afirmei, minha voz não admitindo discussão. Porque é meu filho, é irmão de vocês, e porque todos merecem uma segunda chance. Mãe, Carlos começou a protestar. Eu sei que estão com raiva. Eu também estou. Mas ele foi manipulado, e o arrependimento que vejo nele é verdadeiro. Roberto ergueu o rosto para os irmãos. Laura, Carlos, Patrícia, eu sei que não há motivo para me perdoarem, mas eu vou provar. Vou provar que ainda sou o irmão de vocês. O silêncio que se seguiu foi longo, denso, pesado. Então, Laura suspirou. Você tem muito, muito a provar. Mas é meu irmão. E se a mãe está disposta a te dar uma chance, eu também estou. Carlos e Patrícia concordaram, a contragosto, mas concordaram. E ali, em meio aos escombros da nossa família, começamos, tijolo por tijolo, a reconstruir. As semanas seguintes foram uma tempestade de burocracia e ressentimento. Valéria, desesperada, tentou lutar. Contratou um advogado, ninguém sabe com que dinheiro, e alegou que as gravações eram ilegais, os documentos falsos, que tudo era uma mentira minha. Mas as provas eram irrefutáveis, e seu histórico não a ajudava. Encurralada, ela cedeu. Fez um acordo para devolver o que pudesse. Vendeu o carro, as joias que havia comprado, até o pequeno apartamento que possuía antes de conhecer Roberto. Conseguiu juntar 240 mil reais. Não era tudo, mas era um começo. Quanto às acusações criminais, aceitou prestar serviços comunitários e 3 anos de liberdade condicional. Um passo em falso e iria para a prisão. O divórcio foi rápido. Ela assinou os papéis sem contestar, ciente de que não tinha chances. E então, desapareceu. Deixou a cidade e ninguém soube seu paradeiro. Honestamente, não me importei. No dia em que Patrício me entregou a caixa de veludo com as joias, eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio, de uma alegria que lava a alma. O colar de pérolas da minha avó, os brincos de esmeralda de Ernesto, a pulseira de ouro, tudo de volta. Naquela noite, no escritório de Ernesto, espalhei as peças sobre a mesa de mogno e as contemplei por horas. Eu consegui, meu amor. Sussurrei para o silêncio, como se ele pudesse me ouvir. Eu recuperei tudo. Eu lutei. E eu juro, senti algo quente me envolver. Um abraço invisível, como se ele estivesse ali,
orgulhoso. Dias depois, reuni meus filhos. Estas joias quase nos destruíram, eu disse, segurando a caixa. Mas agora, elas serão o símbolo que nos une novamente. Dividi as peças entre eles. O colar de pérolas para Laura, os brincos de esmeralda para Patrícia, a pulseira de ouro para Carlos. Para Roberto, entreguei o relógio de Ernesto, um relógio antigo, simples, que o pai dele usara na guerra. Para você se lembrar, falei, olhando em seus olhos. Que família é sobre tempo, sobre estar presente, sobre valor verdadeiro. Ele pegou o relógio com as mãos trêmulas e chorou em silêncio. Roberto cumpriu cada promessa. Fez terapia 3 vezes por semana. Trabalhou em dobro para compensar o rombo financeiro. Em 6 meses, devolveu R$ 40.000. Mãe, eu sei que não é tudo, ele me disse, mas é o suficiente. E era. O dinheiro nunca foi o mais importante. Ele era. Aos poucos, o gelo entre os irmãos começou a derreter. Não foi imediato nem fácil, mas aconteceu. Laura, com seu coração generoso, foi a primeira. Carlos demorou mais. A raiva era uma barreira palpável. Mas numa noite quente, no quintal, entre garrafas de cerveja, eles conversaram por horas e terminaram num abraço demorado. Patrícia foi a última, mas quando finalmente o perdoou, foi definitivo. Você errou, errou feio, ela disse. Mas você é meu irmão, e irmãos superam coisas. Com Valéria fora da minha vida, eu voltei a ser eu mesma. Voltei para o clube do livro, onde as amigas me receberam com abraços e lágrimas. Clarice, estávamos tão preocupadas. Voltei ao salão e Dona Marta chorou ao me ver. Eu sabia que havia algo errado. Eu sabia. Retomei o controle das minhas finanças, da minha casa, da minha vida. E descobri algo novo: o prazer da minha própria companhia. A diferença fundamental entre estar sozinha e sentir-se só. Eu tinha meus filhos, minha irmã, minhas amigas, mas era independente. Roberto se ofereceu para morar comigo. Não precisa, filho. Eu sei me virar, mas pode visitar sempre que quiser. E ele visitava. Toda semana, às vezes para um café, às vezes para me ajudar com o jardim, sempre respeitando meu espaço. 3 meses depois, Patrício me ligou. Clarice, venha ao escritório. Tenho uma novidade. Cheguei lá, intrigada. Lembra que Valéria devolveu 240 mil dos 320 que roubou? Lembro. Pois bem. Ela entrou em contato. Ofereceu um apartamento para quitar o resto da dívida. Um apartamento? Ela herdou de uma tia. Um 2 quartos em Pinheiros, avaliado em exatamente R$ 80.000, o valor que faltava. Olhei para ele desconfiada. Por que ela faria isso? Porque se não fizesse, retomaríamos as acusações criminais. Ela sabe disso. E vale a pena? Ele me mostrou os documentos. Era um bom imóvel, bem localizado, sem dívidas. Vale. E fecha a conta dela para sempre. Eu aceitei. Não por vingança, mas por justiça, por restituição. O apartamento virou um investimento, alugado para uma estudante de medicina. O dinheiro do aluguel vai para uma poupança para meus netos. 1 ano se passou desde aquela fatídica festa de aniversário. Estou aqui, na minha sala, cercada pelos retratos da minha família. Roberto casou-se de novo, com uma mulher de verdade desta vez. Uma psicóloga gentil e transparente que ele conheceu, ironicamente, na terapia. Todos nós a aprovamos. Laura continua em Campinas, mas nos visita mais. Carlos voltou para São Paulo. Disse que queria estar mais perto da família. Patrícia ainda viaja ao mundo, mas sempre me liga, e quando volta, passamos dias inteiros conversando.
Helena e eu estamos mais próximas do que nunca. E Patrício? Ele se tornou mais que um advogado. Tornou-se um amigo. Almoçamos juntos uma vez por mês, falando sobre a vida, sobre Ernesto, sobre como tudo muda. Às vezes, acordo de madrugada e penso no que teria acontecido se eu não tivesse lutado. Se tivesse aceitado o papel da velha confusa que queriam que eu fosse. Eu estaria internada? Minha casa teria sido vendida? Meus filhos estariam perdidos uns para os outros? Mas eu não permiti, porque no fundo, bem no fundo, eu sempre soube quem eu era. Eu era Clarice, esposa de Ernesto, mãe de 4 filhos maravilhosos. Uma mulher que construiu uma vida, uma família, um legado. E ninguém, absolutamente ninguém, iria tirar isso de mim. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela experiência dolorosa me ensinou lições valiosas. Ensinou que a solidão nos torna vulneráveis, mas que superá-la nos torna imensamente fortes. Ensinou que as piores traições podem vir de onde mais confiamos. Ensinou que a família não é perfeita, que as pessoas erram, que até quem amamos pode nos decepcionar. Mas também ensinou que a reconstrução é possível e que perdoar não é esquecer, mas sim dar uma chance à redenção. E, acima de tudo, me ensinou que nunca, jamais, é tarde demais para lutar pela nossa própria dignidade. Tenho 69 anos. Alguns pensam que nesta idade a vida já nos ensinou tudo. Não é verdade. A vida continua a nos desafiar, a nos dar oportunidades de sermos mais fortes, mais sábios, mais completos. E eu? Eu escolhi aceitar o desafio. Escolhi lutar, reconstruir, não ser vítima. E se você, que me ouve, está passando por algo parecido, se alguém está tentando diminuí-la, controlá-la, fazê-la sentir-se pequena, quero que saiba de uma coisa: você é mais forte do que imagina. Você tem poder, você tem voz. E nunca, nunca é tarde demais para recuperar o controle da sua vida.